E nessa segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes, relator das 5 ações sobre a tese do marco temporal das terras indígenas no Supremo Tribunal Federal, defendeu ser necessário disposição política para resolver o impasse em torno do tema. A fala ocorreu durante a primeira audiência de conciliação convocada por Gilmar Mendes, com a participação de lideranças indígenas, representantes do Congresso, do governo e da sociedade civil, para encontrar um consenso sobre o tema. Abre aspas para Gilmar Mendes. Até quando nossa sociedade conviverá com essas feridas abertas que não se resolvem? É necessário disposição política e vontade de reabrir os flancos de negociação, despindo-se de certezas estratificadas, de sorte de ser imperioso novo olhar. Fecha aspas. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, também participou do encontro. O ministro reconheceu que há divergência entre o legislativo e o judiciário em relação ao assunto. Porém, segundo Barroso, se não houver um acordo, o STF vai retomar a votação do marco temporal na Corte. Aspas para o ministro Barroso. Vamos esperar algumas semanas para ver se há avanço ou perspectiva real de se chegar a acordo. Se não houver, vamos retomar a votação pura e simplesmente. Portanto, é preciso que haja esforço. A procrastinação não é a opção que está posta na mesa, e sim esforço real de se chegar a um tipo de consenso, fecha aspas. As reuniões estão previstas para seguir até 18 de dezembro deste ano. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos de volta falando sobre esse tema do marco temporal. Tanto o ministro Gilmar Mendes quanto o Luiz Roberto Barroso falam em disposição política, mas o consenso já foi encontrado pelo próprio Congresso Federal, que aprovou a lei que acolhe a tese do marco temporal. Vamos lembrar aqui a quem nos acompanha, essa tese jurídica, segundo a qual povos indígenas só podem reivindicar terras ocupadas por eles até 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição Federal. E aqui estamos, mais uma vez, debruçados sobre o tema. Piotto, boa noite. Boa noite, Paula. 2 questões. Como a gente perde tempo com coisas que já estavam resolvidas. E a outra questão, o Congresso é quem representa o povo, não o Supremo. Augusto, boa noite, Silvio, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Eu vou me valer aí dessas aspas, dessas declarações, tanto do ministro Gilmar Mendes quanto do ministro Barroso, para explicar um pouquinho mais o que, em tese, já estava explicado. Vamos lá. Disse o ministro Gilmar Mendes: até quando nossa sociedade conviverá com essas feridas abertas que não se resolvem? Que feridas abertas? A Constituição, no dia 5 de outubro de 1988, entendeu que até o 5 de outubro, 5 de outubro de 1988, nós estamos falando de quase 500 anos, que até aquele momento, se as terras eram ocupadas, poderiam ser reivindicadas. 5 de outubro de 1988. Ou seja, convenhamos, muito mais que 4 décadas. Isso o Constituinte lá atrás, no maior esforço parlamentar desse país, que foi exatamente a Constituinte, no momento de transição do país, inigualável nos tempos recentes, o Constituinte foi lá e disse: direito é o que está pacificado, é o que é compreendido. E isso era o compreendido. Foi isso que foi aplicado durante todo esse tempo, até que, nesses movimentos de identitarismo ou de lacração, seja lá, bom, vamos reabrir as feridas. Quem reabriu a ferida foi o Supremo Tribunal Federal. Não tinha ferida aberta. Vamos lá, vamos seguir agora. Aí, reabrir, agora diz o ministro, é necessária disposição política e vontade de reabrir os flancos de negociação. Que flancos de negociação? A negociação foi feita no Congresso, que percebeu-se, obviamente, naquele momento, afrontado por uma decisão do Supremo que não tinha nenhum cabimento, voltou e votou novamente uma lei. A lei reconhecendo aquele entendimento do 5 de outubro. Não era necessário, porque esse já era um entendimento. Até que o Supremo foi lá e colocou, digamos, reabriu uma ferida que não tinha ferida. Mas vamos lá. O Congresso, que é exatamente a casa que representa a vontade do povo, 513 deputados, 81 senadores, reafirmaram novamente todos esses parlamentares, por maioria, como é na democracia, o entendimento.
E termina ele que, de sorte, disse um imperioso novo olhar. O novo olhar já foi dado pelo Congresso, estou insistindo. Aí vem o ministro Barroso. O STF, que é essa divergência entre o Legislativo e o Judiciário em relação ao assunto, porém, segundo Barroso, se não houver um acordo, o STF vai retomar a votação do marco temporal na Corte e que vai decidir na votação pura e simplesmente. Se não houver acordo, vai decidir por votação nova no Supremo Tribunal Federal. Pura e simplesmente. Nossa, é o dono do Brasil falando agora. O Congresso não importa. 513 deputados, 81 senadores, a vontade do povo que os colocou ali, nada disso importa. O Supremo, pura e simplesmente, decidiremos. Mas o que é? O dono do Brasil? Então, vamos lá, só para a gente encerrar. Estão perdendo tempo com um assunto que já estava decidido, já estava pacificado, era de pleno conhecimento do Brasil inteiro. Veja só, de novo, eu vou só retomar esse ponto porque é muito importante. Isso não foi decidido no Convescotes, foi decidido na Constituinte. Naquele momento, é o maior esforço parlamentar de um país no momento de transição do país. Não foi um momento aleatório. É uma Constituição. Esse era o entendimento. Mas o Supremo ativista começou a achar que tem que pôr a mão em tudo, reabre tudo, aí sim, aí você vai ter ferida para todo mundo. Vamos lá. E mesmo assim, convenhamos, o Congresso, neste caso, que a gente critica com muita frequência aqui, não faltou ao seu dever. Ah, é? Vocês estão entendendo desse jeito? Então nós, representantes do povo, vamos dizer qual é o entendimento que a Constituição tem que ter de acordo com a vontade do povo, porque isso é o que o Congresso representa. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Augusto, Piotr cita, né, bem, estamos aqui mais uma vez falando sobre esse tema, uma perda de tempo de algo que já foi definido pelo Congresso Nacional, e aqui vale o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, quando esse tema foi aprovado pelo Congresso, já tinha cantado a bola que haveria judicialização e que ele disse a única forma de colocar uma pá de cal e resolver esse assunto de uma vez por todas é aprovando uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ou a PEC 32 na Câmara, ou a 48 no Senado, porque ele imaginava que o assunto bateria no Supremo mais uma vez, Augusto. Para repetir o que já estava decidido. Uma PEC para repetir a Constituição. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr, meu irmão Silvio, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. O Judiciário precisa parar de se meter em território alheio, né? Para deliberar sobre terras indígenas, agora que é um assunto resolvido pela Constituição e reiterado por decisão do Congresso. O Legislativo legisla, o Judiciário julga. Tá? Basta ver o nome, basta olhar para as palavras para resolver esse problema. Ocorre que no Brasil, como diz o ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique, Pedro Malan, no Brasil até o passado é imprevisível. E o passado não passa. Nós estamos deliberando, o Supremo está deliberando agora sobre um assunto que já tem quantos anos, Piotr? São décadas. Décadas. Pois bem, se segue a Constituição, que já determinou que podem ser reivindicadas, como disse a Paula, pelos indígenas, terras ocupadas até 1988. Ou ocorre o que a Constituição determina, ou então voltamos a 1500. E devolvemos todas as terras, todo o território brasileiro aos indígenas, incluindo cidades, capitais, tudo. Porque tudo pertencia a eles. Muito simples. Agora, meu Deus do céu, esses caras estão querendo rever a história que, se estendida a outros países, se ocorresse em outros países, seria vista aqui como piada. Devolver aos americanos, aos índios dos Estados Unidos, todo o território americano. Tá? Tira o presidente e bota um cacique. Ali volta tudo para trás. O que eles têm na cabeça, esses ministros? Eles não têm que chegar a acordo nenhum. O Congresso, para que a coisa não fosse judicializada, não ficasse eternamente no Supremo, votou de novo, aprovou de novo o que já estava aprovado. E só o Congresso pode fazer leis. Lá estão os representantes do povo. Portanto,
foi por decisão do povo brasileiro que ficou estabelecido que os indígenas podem reivindicar as terras que ocupavam até 1988. Ponto final. É isso.